Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise da transmissão paulista, tá? Então é o seguinte, o que nós poderíamos esperar do preço atual? Está um preço justo? Ou em outro modo, seria o seguinte, que taxa de retorno poderia dar? Sempre nós temos que verificar isso, se o preço é justo ou a taxa de retorno, nós temos que fazer uma estimativa do fluxo futuro, tá? O passado serve para a gente verificar a gestão da empresa, como é que elas têm sido, e inclusive ajuda para nós para fazermos uma previsão para o futuro, né? Então eu posso fazer uma previsão do fluxo futuro de vários modos. É o seguinte, é verificar, né, o que ela está tendo de lucro agora, verificar os projetos que vão entrar em operação, que ela está investindo, fazer uma estimativa do que ela poderia pegar em junho, vai ter um grande leilão, a que cap rate, ou qual é a taxa de retorno, ou o deságio que ela vai ter, né, que ela vai conseguir, né, nesse leilão. Isso aí tudo, então, é estimativa que também não é fácil da gente fazer, né? E outra maneira que eu vou explorar agora seria o seguinte, então verificar o patrimônio da empresa, como está crescendo o patrimônio, o ROI dela, que a taxa de retorno sobre o capital, né? E com isso fazer uma estimativa, tá? Então, vamos lá. Então, o que nós podemos ver, vou iniciar aqui pelo preço sobre o lucro dos últimos 5 anos, né? Vendo o preço sobre o lucro dos últimos 5 anos, nós vemos o seguinte, que está na faixa do 6,3, né? Está mais ou menos na média, né? Já esteve mais alto, né? 2020 para trás esteve bem mais alto, em 2021 e 2020 aqui, com a pandemia, ela caiu bastante, e agora, vamos dizer assim, está bom ou não está? Então, nós vamos fazer uma análise aqui, eu vou fazer uma análise um pouco diferente, baseado em histórico, o que nós poderíamos esperar dela. E para fazer isso, é importante a gente conhecer o RBSE, tá? Que esse aqui são valores que a empresa vai receber, né? Era até 2025, foi feito um reperfilamento, e a partir desse ano, né, de 22, 23, nós estamos vendo aqui, de 23, 24, aliás, estamos vendo, vai aumentar a RBSE, né? Entendeu? Então é o seguinte, esse RPCE vai de 2023 até 2028. E a partir de 2029 vai ter um resíduo ainda, tá? Isso aí também tem que ser considerado, né? Mais ou menos 8% desse valor aqui, que é 1.990 que ela vai receber por 5 anos, né? Entendeu? Então isso aqui, nós temos que considerar, isso aqui é bastante importante, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então, como é que eu fiz essa previsão? Primeiro ponto que temos que verificar é a RBSE. O que ocorre? Em 2022, o RBSE foi 1.482 e ele correspondeu a 38,2% da receita total da empresa, né? Agora, em 2023, passando para 1.990, que é 23, 24, né? Provavelmente, então, deve começar pela metade aqui do ano de 2023, vai aumentar o RBSE, né? E vai passar para 1.990, um crescimento razoavelmente grande. O que ocorre? Se eu pegar a parte da receita que não tem RBSE, se eu estimar que vai crescer 5% essa parte, o RBSE vai corresponder, o novo RBSE vai corresponder a 44%, né? Então, isso aqui eu vou usar depois, né, para ver que taxa de retorno nós teríamos que ter, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma estimativa e vamos ver que taxa de retorno vai dar. Como é que eu fiz, então? Isso aqui é um ponto bastante importante para a gente especular, né? Na verdade, é assim, é uma especulação que eu estou fazendo, que a gente também não sabe se é isso ou não, né? Mas eu vou me basear no histórico da empresa. Então, o que acontece? Eu peguei de 2022 até 2015 todos os lucros dela de cada ano. Então, nós vimos aqui que, por exemplo, 2022 foi 2.600 e 2015 foi 517. Então, tem uma escala sempre de crescimento aqui, tá?
E aqui também eu peguei os dividendos, né? Nós vemos que os dividendos começou lá em 0,52 em 2015 e agora em 2022 foi 1,06. Você vê que foi bem abaixo de 2021, né? Porque o RBS caiu, né? Como nós vimos na foto anterior, mas agora ele vai crescer, né? Então, esses aqui são os dividendos. O valor patrimonial também é um ponto importante, que isso aqui eu vou explorar bastante, né? Então, o valor patrimonial era 5 bi, em 2015 era 5,5 bi, agora já está em 16 bi. Olha que crescimento que a empresa tem do valor patrimonial. E o ROI da empresa, você vê que esse crescimento tudo, a empresa está tendo um ROI, por exemplo, ela fechou com 15,7, mas ela teve em 2018, por exemplo, 10, 2017, 10, 2016, 17, mas 2021 foi 20,5, 24. Então, ela teve uma média aqui, ó, se eu considerar, desde 2016, né? Eu vou considerar 2016, deu uma média de ROI de 15, né? Então, vamos considerar isso aí para fazer nossa estimativa, tá? Então, nós vemos que o crescimento do lucro aqui, se eu pegar de 2022 até 2016, que fiz a conta aqui, está dando um crescimento composto de 26% anual, um crescimento do lucro bastante interessante, né? E o lucro por ação está aqui, então agora está 13,99, tá? Então, o payout aqui, nós vemos aqui nessa linha 21, o payout, então 2022 foi 26, foi bem baixo, mas 2021 foi 27, 2020 foi 33, 2019 55, e a média foi um payout de 59% da empresa, tá? Então, já bem, ela teve payout bastante alto quando ela teve o RBCE, e este ano, 2022, quando ela tem muito investimento, esse que passou, né? Ela segurou os dividendos, né? O payout foi bem mais baixo. Então, como é que eu vou explorar essa situação? Então, vamos fazer o seguinte, aqui em cima, nessa linha aqui do lucro retido, aqui nós vemos o lucro que ela reteve, que a empresa, uma parte ela distribuiu, né? E uma parte que ela reteve para investir. Então, essa parte, claro, vai para o patrimônio, né? Vai para o patrimônio líquido, que ela investiu, depende da eficiência do investimento, né? Vai para o patrimônio líquido. Bom, então aqui nós temos abaixo, aqui é o outro ponto, tá? Então, vamos dizer, a média foi 1 bi e 17, né? Que cresceu, claro, nos últimos anos cresceu bastante, aqui de 1 bi 900, tá? O 2021 já não foi muito, mas 2020 foi bastante, ela reteve bastante parte do lucro, né? O lucro foi alto também, né? E o crescimento do patrimônio líquido, você vê que também tem um crescimento aqui, todo ano está crescendo, né? Você vê que, então, o crescimento do patrimônio foi na média de 6,6% que ela cresceu aqui, uma média, né? Numa média 6,6%. Tá? Mas se fizer um composto aqui, nós verificamos se é o crescimento composto, né? Comparar 2022 a 2016, deu 8,3% anual maior. O valor patrimonial cresceu, olha bem. Tá? E ela está com uma taxa de ROI de 15%, fechou em 2022. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou considerar que em 2023 ela vai... Bom, outro ponto que eu também não falei aqui é o seguinte. Então, o patrimônio líquido, ela cresceu mais do que o que ela reteve do lucro, né? Claro, a firma se alavanca, tem eficiência da alavancagem, então é o seguinte, o patrimônio líquido cresceu em média 110% acima do lucro que ela reteve. O crescimento cresceu mais do que o lucro que ela reteve, é importante isso, 110%. Então, para a minha estimativa aqui, para o futuro, eu vou dizer o seguinte, vou dizer que a empresa vai usar 105% do lucro que ela reteve, o patrimônio líquido vai crescer. Vou dizer que ela continua sendo eficiência um pouco menos do que ela já foi, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar aqui, 2023, eu vou pegar a parte de 2022 que ela reteve, né, do lucro que ela reteve, já que ela só distribuiu 26%, o que ela reteve, ela vai somar no patrimônio líquido, né?
a 105%, a 5% a mais, vamos dizer assim, né? Então, o patrimônio líquido passou para 19 bi. E o ROI dela foi 15,7%, agora eu vou dizer assim, não, o ROI dela vai ser 15%. Está um pouquinho mais baixo que 2015. A média dela foi 15,1% desde 2016, né? Tá? E o crescimento do lucro, então o crescimento do lucro vai ser o quê? Vai ser 15%. Aliás, o lucro, então, o ROI vai ser 2.700, né? Porque se o valor patrimonial subiu, né? É igual ao lucro, a 5% acima do lucro retido, mas o ROI é 15%, então o lucro, né? 15% desse valor patrimonial de 18 bi e 100 aqui, o lucro é 2.700, tá? E os dividendos aqui vai ser quanto? Então eu estou estimando o dividendo 50%, né? O payout 50%, tá? Então com isso ela vai dar 2,06, né? Bom, então aqui é o lucro, né? O lucro então vai ser esse aqui, né? Porque vai ser o 2.700, vai dividir pela quantidade de ações que ela tem, né? Tá? Beleza, então, e assim vai, né? Aqui, 2024, mesma coisa. Eu peguei aqui, eu já peguei, por exemplo, o lucro retido de 2023, 5% a mais, aumentou o patrimônio. Agora vamos dizer que o ROI já caiu para 14,5%, né? O ROI já está menos eficiente, vamos dizer assim, né? Então, com isso, claro, 14,5% desse 19 bi dá 2,8, tá? E aqui, continuando com o payout de 50%, o lucro é esse, né? Entendeu? Então, o dividendo vai ser esse, né? De 2,15, tá? Beleza, então, vendo isso aqui, o que acontece? Nós vimos o seguinte, que o crescimento... Então, eu fiz para 6 anos essa continha aqui, tá? Então, crescendo o patrimônio, baseado em cima do lucro, né? E com o ROI baseado na média da empresa, assim, um pouquinho menos, eu até coloquei, né? Então, o que acontece? Eu vi que o valor patrimonial subiu 7,7% anual composto, né? É menos do passado. O ano passado, assim, de 2022 até 2015, foi 8,3%, tá? O valor patrimonial da empresa cresceu. Eu trazendo esses lucros aqui, então, e colocando aqui, ó, até o ano 6 aqui, que seria até o ano, vamos ver, até o ano 2028, né? 2028, tá? Então, nós vemos o seguinte, então, esse lucro que eu estimei aqui, ó, 2023, 2024, são todos aqui, ó. Então, veja bem, então, no primeiro ano, o crescimento do lucro caiu. Por que caiu? Porque o ROI aqui era 15,7, quando eu coloquei 15, o lucro não foi o mesmo, né? Porque aqui o patrimônio já não cresceu como o anterior, né? Como ele cresceu menos, o lucro também cresceu também menos, 3,35. Agora aqui, ó, aqui já cresceu 0,5% a menos, então 4,28. A partir do ano 2026, 5, tá vendo? Como o ROI é igual, ele começou a crescer 7,6 todo ano, tá? Como o ROI manteve-se constante. Tudo isso aqui é suposição, né, pessoal? Eu posso aqui jogar vários números, né? Entendeu? Mas não dá para dizer que está ruim, né? O crescimento da empresa, como a empresa está investindo muito, né? E ela tem o RBCE grande, ela consegue investir e distribuir também, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, então esse aqui é o lucro da empresa, né? Aumentou 7,6, tá? E a partir, olha bem, isso aqui é um ponto importante, a partir de 2029, olha aqui, eu estou considerando que o lucro vai cair 40%. Tá? Por quê? Porque o RBCE vai começar a cair. Nós vemos aqui que o RBCE é 44%, tá? Mas a partir de 2029 ainda vai ter um resíduo e também a empresa vai continuar investindo. Com certeza, o RBCE não vai ser nem 40%, imagino, sabe? Com os investimentos que a empresa vai ter por 6 anos, mas eu estou colocando aqui 0,6, né, que seria 40% a menos. Então, veja bem, aqui, ó, 2028, que era um lucro de 5,77, caiu para 3,67, tá? Caiu, tá?
E o payout eu estou colocando aqui 50% somente. Então, veja bem, então eu vou calcular uma taxa de retorno por 30 anos. Tá? 30 anos aqui, ó, tá vendo? O que acontece? Então, eu tenho uma despesa que eu coloquei 21, não, vamos colocar menos aqui, que agora hoje está menos que 20 e 40 e pouco, né? Vamos botar 21,50 aqui. Hoje dá para comprar até menos que isso, né? Tá? 21,50. Então, nós vamos ter uma despesa inicial de 21,50 e depois todo ano vai ter esse lucro, como eu falei, a 50% vai ter esses dividendos aqui. Então, aqui é o fluxo de dividendos, né, pessoal? O fluxo de dividendos vai subindo, vai crescendo. Em 2029 já vai... Para 2029, que era 2,89, já o dividendo caiu para 2,57, entendeu? E com isso vai, tá? Por 30 anos. Chegou no 30º ano aqui, vamos dizer que a empresa vai vender por 87, por 30 anos, está até barato isso aqui, né? 87 reais, né? Porque ela está crescendo, o preço vai crescer conforme o lucro. Se o custo está crescendo, o preço também vai crescer, porque eu utilizei o quê? Eu utilizei um P sobre L de 6. Ele vai vender lá no ano 30, P sobre L sobre P, P sobre lucro de 6. Depois eu posso baixar, nós vemos que vai mudar pouco. Depois de 30 anos, qualquer preço a gente colocar no final, pouco vai variar. Com isso, nós temos uma taxa de retorno de 14,49. Tá? Bom, mas é bom ou é ruim? Então eu fiz uma outra estimativa. Eu fiz estimativa que a partir deste ano, a inflação seria 6, e vamos dizer que o pré-fixado vai cair, vai cair para 10,8. Tá? Eu estou sempre, quando calculo pré-fixado, eu estou considerando que o Banco Central vai manter um pré-fixado que tem 3% de ganho real. Tá? O ganho é maior, né, mas descontando o imposto de renda de 15% sobre o ganho total, daria 3%. Então dá 10,8%. E a partir do ano 2, aqui, dá 5% e dá 9,65%, assim vai, né? Tá ok? Então, o que eu considerei? Eu considerei também que a empresa vai crescer 1% acima da inflação, né? Que é a 6%. Então, a empresa, na verdade, no primeiro 6 anos foi aquilo que eu mostrei, né? A partir do 7º ano, vai ser conforme a inflação, tá? Que aqui o ano 7 é 5%, ó, mais 1%, 6%, né? Ela vai crescer todo ano, vai crescer todo ano. Tá? Depois do 7º, 8º ano, isso aqui também não vai mudar muito, né, pessoal? Porque, assim, o importante, o fluxo de caixa, é sempre os primeiros anos, tá? Então, veja bem, então, com isso, se eu fizer aqui um pré-fixado, um juro anual acumulado, né, com essa Selic toda, que Selic não, o juro longo aqui, daria um juro composto de 9,36. Tá? Eu estou informando um TIR de 14,49, então eu tenho um prêmio de 5% acima do juro longo. Estaria com uma folga razoável, né? Está dando 85% de 6%. Normalmente eu coloco assim, 6% é para o Ibov como um todo, tá? Então ela está dando 85% do Ibov, né? Ibov tem muita empresa que não são boas, né? Essa empresa tem uma estabilidade, tem uma rentabilidade perene, então eu posso trabalhar com um fator de risco menor do que o Ibov, né? Bom, então tá. Então deu 14,49. Agora, é claro, isso aqui é estimativa. Eu posso variar de várias maneiras aqui. Eu posso dizer o seguinte, não, esse 6% aqui, esse 60% que... Esse 40% vai cair, aqui vai ter 60% só. Não, vai ser 0,65. Tá? Já passou para 14,98. Se eu botar 0,7 aqui, que é bem possível isso, né? A empresa está investindo, já dá 15,44. Bom, mas aí eu posso estar certo. Então, está com uma folga grande. Mas eu posso dizer assim, não, mas aqui também esse fator de lucro, o patrimônio não vai crescer 5% a mais do que o lucro que ela reteve. Eu vou botar aqui 100%.
Então, o patrimônio vai crescer conforme o lucro que ela reteve. O lucro que ela reteve vai o patrimônio, assim mesmo, do 15,26, olha bem. Ah, pois é, mas 15% está muito alto também. Vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que esse ano vai ser 15% ainda. O ano que vem vai ser 14%. 14%. Está tudo 14% aqui, ó. Vai baixando aqui, ó. 15,18. Aqui vão 14 também. Aqui 14 também. Pronto. Ainda está com 14,9. Ainda está bom, olha. Então, você vê que tem. A gente pode usar de várias maneiras. Então, esse fator aqui do RBCE é muito importante. O que vai ocorrer em 2029? Se realmente esse RBCE não vai ser tão significativo e ele pode influenciar muito ou pouco de acordo com o lucro que a empresa vai ter até lá, né? Agora aqui, eu coloquei também a venda no final, P sobre lucro de 6 vezes. Eu posso botar 4 aqui, ó, bem baixinho. Não mudou quase nada, de 14,68. Posso botar 3 aqui, ó. Depois de 30 anos, se vê, P sobre lucro 30, está dando 52 aqui, ó. Se eu botar 1 aqui, pronto. 1. Também não caiu muito, tá vendo? Depois de 30 anos, vender a 24, sendo que hoje está 21, aí não dá, né? Está muito barato, vai estar de graça isso aqui, né? Bom, vamos lá. Então tá, então vamos colocar 6 aqui. Ó, vou vender uma oportunidade, tá? Espero uma oportunidade boa lá em 2030 e vou vender, tá? Mas eu também poderia colocar 20 anos aqui, ó. Eu vou vender com 20 anos. 14,60 também não mudou muito, né? Então, veja bem, aqui, e mesmo aqui, ó, eu vou fazer outra hipótese aqui. Vamos dizer que ela não vai distribuir só 50%, ela vai distribuir 60% aqui, ó. Ó, tudo mudou para 67. Mudou para 14,76. Também não mudou muito. Por que não mudou muito? Ó, 60% até aumentou. Por quê? Que a empresa os dividendos, a empresa vai crescer menos, ela cresceu menos, era 7 que crescia, ela cresceu menos. Como ela distribuiu menos dividendo, ela vai investir, como ela distribuiu mais, ela vai investir menos. Estava 7,61, agora caiu 5,60. Mas os dividendos subiram mais. Então, baseado nessa premissa que eu fiz aqui, se a empresa distribuir mais, é melhor. Se ela investir menos, distribuir mais, melhor. Porque ela não está sendo muito eficiente, né? Se eu botar 110 aqui, ó, e vamos dizer que ela fosse 120% aqui. Ela vai crescer muito mais do que o lucro retido. Se eu colocar 50%, tá vendo? Aí já não muda muito, vai quase igual, né? Entendeu? Então é isso. Então vai depender da eficiência da empresa. Se a empresa não for muito eficiente, isso é óbvio, né? Se a empresa não for muito eficiente, é melhor ela distribuir dividendo para acionistas e eu colocar no outro negócio. Entendeu? Mas o histórico dela tem mostrado que o patrimônio líquido dela sobe um pouquinho mais do que o lucro que ela retém. E isso é normal, eu já vi na Taesa também, é diferente de banco, né? Banco, normalmente, o patrimônio líquido sobe menos do que o lucro retido. Porque o banco não pode se alavancar, não pode pegar dinheiro de terceiro, né? Ele pega dinheiro de terceiro, mas é crédito, ele pega, mas empresta também, né? É outra situação. Então, pessoal, isso aqui o que estou mostrando é o seguinte: a gente pode explorar de várias maneiras e a gente vê aqui o seguinte, que no preço atual, para não ser um bom negócio, ela teria que ter um ROI baixo, né? Vamos dizer aqui 14 também, abaixo do, ainda assim ainda tá bom, né? Entendeu? E claro, aí os juros longos devia ser bem maiores. Se for 10, por exemplo, se for 10 ainda dá 4,67, ainda está muito bom. E posso usar de várias maneiras aqui, vamos dizer que eu coloco 100, aqui, ó, só vai crescer conforme o lucro retido, ainda dá 14,48, entendeu? Então,
eu posso usar, e aqui também, eu vou dizer, não vai peiote, na perpetuidade não vai ser 70, vai ser 60. Aí não, aí já, se ela diminuir só 60% da perpetuidade, aí já não ficou muito bom, né? Já caiu aqui, ó. Mas, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que aqui, então, ela mantém a 14,5 sempre. Né? 14,6. Já deu quase igual, né? Deu 14, então, um pouquinho abaixo de 14,32, que seria o tiro mínimo que estou exigindo. Claro, se eu botar 105 aqui também, já deu positivo. Então, assim, aparentemente é um preço bom, né? Mas ninguém sabe o futuro, né? É tudo assim, a gente tem que fazer uma estimativa, cada um faz a sua estimativa e verifica se está bom para comprar ou não, tá ok? Como eu falo, né? Eu não estou recomendando nada aqui, simplesmente eu estou fazendo várias hipóteses e cada um tem que fazer a sua hipótese e verificar se está adequado, se tem, inclusive se tem ativos melhor do que esse, né? Porque hoje tem muitos ativos com desconto, tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria apresentar para vocês e bom estudo a todos aí.